Cansado de lutar contra a preguiça que te prende à cama? Um peso invisível que parece sugar toda a sua força de vontade antes mesmo de o sol raiar? Essa sensação familiar, quase universal, de um corpo que se recusa a obedecer, que encontra um prazer quase culpado na inércia do cobertor, é mais do que um simples capricho matinal. Ela é um portal, uma porta entreaberta para um território psíquico muitas vezes negligenciado, mas profundamente significativo. Imagine seu corpo, não como um inimigo a ser conquistado pela disciplina férrea, mas como um mensageiro, transmitindo informações vitais sobre seu estado interior. Essa relutância em se erguer, essa atração magnética pelo repouso, pode ser um convite para uma exploração mais profunda, um mergulho nas águas, por vezes turbulentas, mas sempre reveladoras, da psique. E antes de continuar com o assunto, só um lembrete: para não perder os próximos vídeos do nosso canal, já se inscreve aí e clica no sininho. Assim, você não perde nada das atualizações e novos vídeos. O que acontece quando a cama se torna um santuário, um refúgio contra as exigências do mundo exterior? Para muitos, é uma batalha diária perdida, um ciclo de culpa e frustração que se repete a cada amanhecer. Mas e se essa luta fosse, na verdade, um equívoco? E se essa força que nos puxa de volta para o travesseiro não fosse simplesmente preguiça, mas um sinal, um chamado para algo mais? Este vídeo se propõe a desvendar esse mistério, não através de conselhos genéricos sobre produtividade ou disciplina, mas mergulhando nas profundezas da psicologia junguiana, um campo que nos ensina a escutar as mensagens de nosso inconsciente. Carl Jung, um dos pioneiros da psicologia profunda, nos mostrou que nossos comportamentos, mesmo os mais irritantes ou inexplicáveis, carregam um significado simbólico, uma linguagem oculta que fala sobre nossos desejos mais profundos, nossos medos e as partes de nós mesmos que ainda não foram integradas. A imagem de um corpo pesado, enraizado no colchão, é um ponto de partida poderoso. Ela evoca uma sensação de imobilidade, de estar preso a um estado de ser que resiste à mudança. Mas essa imobilidade não é necessariamente um sinal de fraqueza. Pode ser um indicativo de uma necessidade profunda de pausa, de introspecção, de um recolhimento necessário para processar experiências ou para se reconectar com aspectos esquecidos de si mesmo. Em vez de forçar o corpo a se levantar, ignorando essa mensagem psíquica, podemos nos perguntar: o que essa resistência está tentando me dizer? Que partes de mim estão pedindo para serem vistas, ouvidas, reintegradas? A psicologia junguiana oferece um mapa para essa jornada interior, um mapa que nos leva aos arquétipos adormecidos, às energias psíquicas primordiais que moldam nossa experiência e que, quando ignoradas, podem se manifestar de formas inesperadas e, por vezes, limitantes. Nossa exploração começará justamente aqui, nesse limiar entre o sono e a vigília, onde a vontade de permanecer deitado se torna um fenômeno psíquico intrigante. Não se trata de justificar a inércia, mas de compreendê-la em sua totalidade, reconhecendo que por trás da aparente preguiça pode residir uma complexa tapeçaria de necessidades emocionais e psicológicas. A cama, neste contexto, transcende sua função física para se tornar um símbolo poderoso, o berço do inconsciente, o espaço onde as energias psíquicas se manifestam mais livremente, longe das pressões e das máscaras da vida diurna. Ao invés de fugir dessa experiência, vamos encará-la de frente, com curiosidade e abertura, permitindo que ela nos guie por um caminho de autoconhecimento que promete ser tão revelador quanto transformador. Este não é um guia para vencer a preguiça no sentido convencional. É um convite para desvendar a sabedoria contida nessa resistência aparentemente negativa. É uma jornada para entender que, às vezes, a maior força não reside em lutar contra o que sentimos, mas em escutar atentamente o que essa sensação nos revela sobre nosso mundo interior. Ao desvendarmos os significados junguianos por trás dessa vontade irresistível de permanecer deitado, abrimos a porta para uma compreensão mais profunda de nós mesmos, das nossas necessidades ocultas
e do potencial de crescimento que reside em aceitar e integrar todas as facetas da nossa psique, mesmo aquelas que nos convidam a permanecer um pouco mais tempo no conforto acolhedor da cama. A jornada que se inicia agora é uma exploração dos labirintos da alma, onde a busca por repouso pode, paradoxalmente, ser a chave para um despertar mais autêntico e completo. A cama, nesse contexto, não é apenas um móvel, mas um palco onde se desenrolam dramas psíquicos profundos. A resistência em sair dela não é um defeito de caráter, mas um sintoma que merece atenção e investigação. Ao invés de nos apressarmos em rotular essa experiência como preguiça, convidamos você a considerar a possibilidade de que há algo mais em jogo. Há uma linguagem sendo falada pelo seu corpo, uma mensagem que o inconsciente está tentando transmitir. E é precisamente essa mensagem que iremos desempacotar, camada por camada, utilizando as lentes perspicazes da psicologia junguiana, para que possamos, juntos, transformar essa aparente fraqueza em uma fonte de sabedoria e crescimento pessoal. O que você está esperando para descobrir o que a sua cama tem a lhe dizer? Nossa jornada de exploração começa agora, focando naqueles momentos preciosos e por vezes frustrantes, em que a atração pela horizontalidade é quase irresistível. A imagem de um corpo pesado, que se agarra ao colchão como se a própria terra o puxasse para o centro, é universal. Essa força que nos ancora, que nos faz desejar prolongar o estado de semiconsciência, muitas vezes é combatida com a máxima força de vontade. Somos bombardeados com mensagens sobre a importância da disciplina, da produtividade matinal, do aproveitamento máximo de cada segundo. Mas e se essa luta contra a inércia for, na verdade, uma luta contra nós mesmos, contra uma parte essencial de nossa própria psique que está tentando se comunicar? A psicologia junguiana, com sua profunda compreensão do inconsciente e dos arquétipos, nos oferece uma perspectiva radicalmente diferente. Ela nos convida a olhar para essa preguiça, não como um inimigo a ser derrotado, mas como um mensageiro, um guia para as profundezas de nossa própria alma. O tema que nos une aqui é a experiência comum de nos sentirmos presos à cama, uma relutância quase palpável em iniciar o dia e enfrentar as demandas da vida exterior. Essa sensação é mais do que um simples bocejo prolongado. É um estado psíquico que pode ter raízes muito mais profundas do que imaginamos. Ao invés de nos apressarmos em aplicar soluções superficiais, como alarmes mais altos ou cafés mais fortes, propomos um mergulho mais introspectivo. Vamos desvendar o significado por trás dessa vontade irresistível de permanecer deitado, explorando como essa aparente fraqueza pode, na verdade, ser um portal para um autoconhecimento mais profundo e autêntico. O que acontece quando a cama se torna um santuário, um refúgio contra as exigências do mundo exterior? Para muitos, é uma batalha diária perdida, um ciclo de culpa e frustração que se repete a cada amanhecer. Mas, e se essa luta fosse, na verdade, um equívoco? E se essa força que nos puxa de volta para o travesseiro não fosse simplesmente preguiça, mas um sinal, um chamado para algo mais? Este vídeo se propõe a desvendar esse mistério, não através de conselhos genéricos sobre produtividade ou disciplina, mas mergulhando nas profundezas da psicologia junguiana, um campo que nos ensina a escutar as mensagens de nosso inconsciente. Carl Jung, um dos pioneiros da psicologia profunda, nos mostrou que nossos comportamentos, mesmo os mais irritantes ou inexplicáveis, carregam um significado simbólico, uma linguagem oculta que fala sobre nossos desejos mais profundos, nossos medos e as partes de nós mesmos que ainda não foram integradas. A imagem de um corpo pesado, enraizado no colchão, é um ponto de partida poderoso. Ela evoca uma sensação de imobilidade, de estar preso a um estado de ser que resiste à mudança. Mas essa imobilidade não é necessariamente um sinal de fraqueza. Pode ser um indicativo de uma necessidade profunda de pausa, de introspecção, de um recolhimento necessário para processar experiências ou para se reconectar com aspectos esquecidos de si mesmo. Em vez de forçar o corpo a se levantar e
Ignorando essa mensagem psíquica, podemos nos perguntar: o que essa resistência está tentando me dizer? Que partes de mim estão pedindo para serem vistas, ouvidas, reintegradas? A psicologia junguiana oferece um mapa para essa jornada interior. Um mapa que nos leva aos arquétipos adormecidos, às energias psíquicas primordiais que moldam nossa experiência e que, quando ignoradas, podem se manifestar de formas inesperadas e, por vezes, limitantes. Nossa exploração começará justamente aqui, nesse limiar entre o sono e a vigília, onde a vontade de permanecer deitado se torna um fenômeno psíquico intrigante. Não se trata de justificar a inércia, mas de compreendê-la em sua totalidade, reconhecendo que, por trás da aparente preguiça, pode residir uma complexa tapeçaria de necessidades emocionais e psicológicas. A cama, neste contexto, transcende sua função física para se tornar um símbolo poderoso, o berço do inconsciente, o espaço onde as energias psíquicas se manifestam mais livremente, longe das pressões e das máscaras da vida diurna. Ao invés de fugir dessa experiência, vamos encará-la de frente, com curiosidade e abertura, permitindo que ela nos guie por um caminho de autoconhecimento que promete ser tão revelador quanto transformador. Este não é um guia para vencer a preguiça no sentido convencional. É um convite para desvendar a sabedoria contida nessa resistência aparentemente negativa. É uma jornada para entender que, às vezes, a maior força não reside em lutar contra o que sentimos, mas em escutar atentamente o que essa sensação nos revela sobre nosso mundo interior. Ao desvendarmos os significados junguianos por trás dessa vontade irresistível de permanecer deitado, abrimos a porta para uma compreensão mais profunda de nós mesmos, das nossas necessidades ocultas e do potencial de crescimento que reside em aceitar e integrar todas as facetas da nossa psique, mesmo aquelas que nos convidam a permanecer um pouco mais tempo no conforto acolhedor da cama. A jornada que se inicia agora é uma exploração dos labirintos da alma, onde a busca por repouso pode, paradoxalmente, ser a chave para um despertar mais autêntico e completo. A cama, nesse contexto, não é apenas um móvel, mas um palco onde se desenrolam dramas psíquicos profundos. A resistência em sair dela não é um defeito de caráter, mas um sintoma que merece atenção e investigação. Ao invés de nos apressarmos em rotular essa experiência como preguiça, convidamos você a considerar a possibilidade de que há algo mais em jogo. Há uma linguagem sendo falada pelo seu corpo, uma mensagem que o inconsciente está tentando transmitir. E é precisamente essa mensagem que iremos desempacotar, camada por camada, utilizando as lentes perspicazes da psicologia junguiana, para que possamos, juntos, transformar essa aparente fraqueza em uma fonte de sabedoria e crescimento pessoal. O que você está esperando para descobrir o que a sua cama tem a lhe dizer? Para adentrarmos mais profundamente no significado da resistência em deixar a cama, é crucial examinarmos as energias psíquicas primordiais que Carl Jung identificou em nossa psique coletiva. A cama, nesse contexto, pode ser vista como um portal para o mundo dos arquétipos, especialmente o arquétipo do puer aeternus, o menino eterno, ou da puella aeterna, a menina eterna. Essas figuras arquetípicas representam a eterna juventude, a espontaneidade, mas também a dificuldade em assumir responsabilidades e em se comprometer com o mundo adulto e suas exigências. A vontade de permanecer deitado pode ser a manifestação desse arquétipo buscando um refúgio, uma forma de evitar o confronto com as tarefas e os papéis que a vida desperta exige. É um desejo de permanecer em um estado de potencialidade pura, onde todas as possibilidades ainda existem, mas nenhuma ação concreta foi tomada. Ademais, essa atração pelo repouso pode estar intimamente ligada ao arquétipo da Grande Mãe, em sua faceta mais acolhedora e nutridora, mas também em sua capacidade de aprisionar. A cama, com seu calor e conforto, pode simular o útero materno, um lugar de segurança absoluta onde as preocupações do mundo exterior não alcançam.
Para aqueles que tiveram experiências de apego inseguro ou que sentem uma carência afetiva profunda, a cama pode se tornar um substituto para o abraço reconfortante que falta no dia a dia. Essa busca por segurança e calor, embora compreensível, pode se tornar um ciclo vicioso, impedindo o indivíduo de buscar satisfação e conexão no mundo real, onde os desafios e as recompensas são inerentes à experiência humana. Outra camada importante a ser considerada é a sombra, o lado oculto e reprimido de nossa personalidade. É possível que a relutância em levantar seja uma manifestação da sombra que se recusa a lidar com aspectos da vida que consideramos desagradáveis, tediosos ou que nos confrontam com nossas falhas e limitações. Talvez a rotina diária, o trabalho estressante ou até mesmo certas dinâmicas sociais nos causem um desconforto tão profundo que o inconsciente busca, através da imobilidade, uma forma de evadir essa realidade. A energia psíquica, que seria gasta em enfrentar essas situações, é, então, canalizada para a manutenção desse estado de repouso como uma forma de autoproteção, ainda que disfuncional. Por conseguinte, a cama pode se transformar em um palco para a procrastinação, mas não apenas como um hábito comportamental. Sob uma ótica junguiana, a procrastinação pode ser um sintoma de um conflito interior mais profundo. Pode indicar que a pessoa está hesitando em iniciar um projeto ou tarefa porque teme o fracasso, ou porque a tarefa em si não ressoa com seus valores ou seu propósito de vida. A energia criativa, que deveria ser direcionada para a ação, fica paralisada pela ansiedade ou pela falta de clareza sobre o caminho a seguir. Nesse sentido, a cama se torna um espaço onde essa energia psíquica fica estagnada, aguardando uma resolução para o conflito interno. Além disso, é fundamental reconhecer a complexidade da psique humana. A vontade de permanecer deitado pode ser um sinal de esgotamento psíquico ou emocional. Em nossa cultura, que valoriza a atividade constante e a produtividade incessante, muitas vezes negligenciamos a necessidade humana fundamental de descanso e recuperação. O corpo e a mente, quando sobrecarregados, podem enviar sinais claros de que precisam de uma pausa. A cama, nesse cenário, oferece um refúgio contra a sobrecarga, um espaço onde a pessoa pode, inconscientemente, tentar se proteger de um colapso. Ignorar esses sinais, forçando-se a sair da cama sem atender à necessidade subjacente de descanso, pode levar a consequências mais sérias a longo prazo. Finalmente, ao considerarmos a cama como um espaço de transição entre o mundo consciente e o inconsciente, percebemos que a resistência em deixá-la pode ser um convite para uma jornada interior. Em vez de lutar contra essa força, podemos tentar entendê-la. Que arquétipos estão em jogo? Que necessidades emocionais estão sendo expressas? Que aspectos da minha sombra podem estar se manifestando? Ao invés de ver a cama como um obstáculo, podemos encará-la como um santuário temporário, um local onde podemos nos reconectar com nossa própria profundidade antes de nos lançarmos novamente no mundo. Essa aceitação não é resignação, mas um ato de coragem psíquica que nos permite acessar uma sabedoria maior sobre nossas próprias vidas. Adentrando um novo estrato da nossa exploração, é imperativo considerar a influência do arquétipo do sábio ou do eremita em nossa relação com a cama. Essa vontade de permanecer deitado pode, paradoxalmente, ser um chamado à sabedoria interior, um convite para um período de recolhimento e contemplação, longe do ruído e das distrações do mundo exterior. Assim como o eremita se retira para uma caverna ou um mosteiro para buscar iluminação, nosso corpo e mente podem buscar a cama como um refúgio sagrado para o processamento interno de informações, a meditação ou a simples absorção de lições aprendidas. Essa pausa não é ociosidade, mas sim um tempo de gestação para o desenvolvimento da consciência. Além disso, a cama pode se tornar um campo de batalha para a luta entre o arquétipo do herói e o arquétipo do inocente. O herói é aquele que sai para enfrentar desafios, que busca a aventura e a superação. O inocente, por outro lado, anseia pela simplicidade,
pela segurança e pela ausência de responsabilidade. A resistência em deixar a cama pode ser a manifestação do inocente tentando adiar o momento em que se tornará o herói, temendo as provações que o aguardam. É um desejo de permanecer em um estado de inocência, onde o mundo ainda não apresentou suas complexidades e seus perigos. Esse conflito é particularmente agudo em transições de vida, como o início de um novo emprego, um relacionamento ou uma fase pessoal. Outra perspectiva fascinante reside na maneira como a cama pode refletir nosso relacionamento com o tempo, especialmente em relação ao arquétipo do Cronos, que representa o tempo linear, as obrigações e as restrições. A vontade de permanecer deitado pode ser uma forma de rebelião contra a tirania do relógio, um desejo de escapar da pressão de fazer acontecer e de cumprir prazos. É um anseio por um tempo mais cíclico e natural, onde o ritmo é ditado pelas necessidades internas e não por exigências externas. Essa experiência é semelhante à de quem se sente sobrecarregado por agendas lotadas e percebe a cama como um refúgio onde o tempo parece se expandir ou até mesmo parar. Consideremos também a projeção de aspectos da nossa sombra em outros. Às vezes, a dificuldade em levantar pode estar ligada a uma profunda insatisfação com o mundo que nos cerca. Se o ambiente de trabalho é tóxico, as relações interpessoais são desgastantes, ou a vida em geral parece desprovida de significado, a cama pode se tornar um refúgio onde essas insatisfações não nos alcançam. É um ato de autossabotagem, sim, mas também um grito silencioso por mudança, uma forma de protesto contra uma realidade que se tornou insuportável. A energia psíquica, em vez de ser investida em enfrentar essas situações, é retida, mantendo o corpo ancorado ao conforto do leito. Ademais, a cama pode funcionar como um espaço de incubação para novas ideias ou para a resolução de problemas complexos. Muitos artistas, cientistas e pensadores relatam ter suas melhores ideias durante momentos de relaxamento ou transição entre estados de consciência. O estado semi-adormecido, com suas associações livres e sua menor censura racional, pode ser um terreno fértil para a criatividade. A relutância em sair da cama, nesse sentido, pode ser a mente inconsciente trabalhando ativamente em segundo plano, processando informações e gerando insights, antes que a consciência desperta assuma o controle e possa, inadvertidamente, inibir esse processo criativo. Por fim, a cama pode simbolizar um portal para o arquétipo do anima animus, a contraparte sexual inconsciente dentro da psique. O estado de sonho e o relaxamento pré-despertar são momentos em que essa energia se manifesta com mais força. A vontade de permanecer deitado pode ser um desejo de prolongar essa conexão com o aspecto oposto do gênero dentro de si, uma busca por integração e completude psíquica. É uma forma de explorar a própria interioridade, de se conectar com qualidades que podem estar menos desenvolvidas na persona consciente, como a sensibilidade, a intuição ou a assertividade, dependendo do indivíduo. Essa exploração interna, embora possa parecer uma fuga, é, em última análise, um passo essencial para a individuação. Em um nível ainda mais sutil, a atração pela cama pode ser a manifestação de uma necessidade de reconciliação com o arquétipo do anima, animus, em sua forma mais primordial, a própria alma, ou anima mundi. Este estado de imobilidade pode ser um convite para uma jornada interior profunda, uma exploração dos reinos do inconsciente, onde as verdades mais profundas sobre nossa identidade e propósito residem. Não se trata de evitar o mundo, mas de se imergir em si mesmo para encontrar os recursos necessários para navegar nele de forma mais autêntica. A cama, nesse sentido, torna-se um santuário para o diálogo com a alma, um espaço onde as mensagens do eu mais profundo podem ser ouvidas e compreendidas. Ademais, consideremos como a cama pode espelhar nosso relacionamento com o arquétipo da sombra em sua relação com a mortalidade e a finitude. A resistência em deixar a cama, em abandonar o conforto
e o calor do sono pode ser uma forma inconsciente de adiar o confronto com a impermanência da vida e a inevitabilidade da morte. É um desejo de permanecer em um estado de não existência, ou de uma existência suspensa, onde as preocupações existenciais são temporariamente silenciadas. Essa fuga da finitude, embora compreensível, impede o indivíduo de viver plenamente o presente, de abraçar a vida em sua totalidade, com suas alegrias e suas dores. Outro ponto crucial a se analisar é a influência do arquétipo do vítima versus o arquétipo do salvador. A relutância em se levantar e enfrentar os desafios do dia pode ser um sintoma de uma identificação com o papel de vítima, onde o indivíduo se sente impotente diante das circunstâncias. Essa postura passiva pode ser um apelo inconsciente por ajuda ou por um salvador que venha a resolver seus problemas. Ao invés de assumir a responsabilidade por sua própria vida e se tornar o salvador de si mesmo, a pessoa se mantém na cama, perpetuando um ciclo de dependência e vitimização. Vejamos também como a cama pode ser um reflexo de nossa relação com o arquétipo do rebelde. Em uma sociedade que frequentemente impõe regras e expectativas rígidas, a cama pode se tornar um espaço de resistência silenciosa, um ato de insubordinação contra as normas estabelecidas. O indivíduo, ao se recusar a seguir o ritmo ditado pela sociedade, encontra na cama um refúgio onde pode reafirmar sua autonomia e sua individualidade. É uma forma de dizer não ao sistema, de preservar um espaço de liberdade em meio às pressões externas. É igualmente relevante observar a conexão com o arquétipo do alquimista. A cama, nesse contexto, pode ser vista como o Atanor, o forno alquímico onde ocorre a transformação. O estado de sono e semivigília é um período onde as energias psíquicas se misturam e se reconfiguram, permitindo a transmutação de elementos psíquicos inferiores em superiores. A vontade de permanecer deitado pode ser a mente inconsciente que reconhece a importância desse processo alquímico, buscando prolongar o tempo de gestação e transformação interna antes de emergir para o mundo com novas qualidades e capacidades. Por fim, a cama pode representar um portal para o arquétipo do jogador, aquele que abraça o risco, a espontaneidade e a incerteza da vida. A resistência em sair da cama pode ser uma forma de evitar o jogo da vida, com seus desafios e suas imprevisibilidades. É um desejo de permanecer em um estado de segurança, onde as apostas são baixas e as consequências de erros são minimizadas. No entanto, ao evitar o jogo, a pessoa também se priva das emoções intensas, das surpresas e das recompensas que ele pode oferecer. A cama, nesse caso, torna-se um espaço de estagnação, onde o potencial para a aventura e o crescimento é suprimido em prol de uma segurança ilusória. Uma dimensão adicional a ser explorada é a relação entre a cama e o arquétipo do inocente em conflito com o arquétipo do explorador. A atração pela cama pode ser a voz do inocente, que anseia pela segurança e familiaridade de seu ninho, temendo o desconhecido que o mundo exterior apresenta. Contudo, o arquétipo do explorador, mesmo que adormecido, clama por novas experiências, por desbravar territórios desconhecidos. A hesitação em sair da cama pode ser o ponto de tensão entre esses dois impulsos: o desejo de permanecer no familiar versus a necessidade inerente de expansão e descoberta. Essa dualidade psíquica se manifesta como um conflito interno, onde a cama se torna o palco para essa batalha entre o conforto seguro e a aventura tentadora. Ademais, observemos a cama sob a ótica do arquétipo do mago, em sua capacidade de transformar a realidade através da vontade e da intenção. A resistência em sair da cama pode ser interpretada como um prolongamento do estado de sonho acordado, onde a linha entre o desejo e a manifestação se torna tênue. É um momento em que o indivíduo pode estar, inconscientemente, moldando sua realidade futura através de suas visualizações e intenções. A cama, nesse contexto, não é apenas um lugar de descanso físico, mas um laboratório psíquico onde a energia criativa é cultivada,
preparando o terreno para as ações futuras. A duração dessa imobilidade pode indicar a intensidade da atividade psíquica interna, um prenúncio das energias que serão liberadas no mundo desperto. Consideremos também a influência do arquétipo do amante, que busca a conexão, a intimidade e a paixão. A cama, como espaço de repouso e recolhimento, pode ser um local onde o indivíduo se reconecta consigo mesmo em um nível íntimo, explorando seus desejos e suas fantasias mais profundas. A relutância em sair da cama pode ser um desejo de prolongar essa intimidade consigo mesmo, de saborear um momento de auto-entrega antes de se expor às interações externas. É um período de nutrição emocional e sensorial, onde a pessoa se permite ser vulnerável e receptiva às suas próprias necessidades afetivas. Outro ângulo intrigante é a relação com o arquétipo do soberano, que governa com sabedoria e autoridade. A cama pode se tornar um reino particular, onde o indivíduo exerce sua soberania sobre seu próprio tempo e espaço. A resistência em deixar esse reino pode ser um desejo de manter o controle sobre seu ambiente e suas escolhas, especialmente se o mundo exterior impõe demandas que minam seu senso de autonomia. É uma forma de autogoverno, onde a pessoa estabelece seus próprios ritmos e prioridades, mesmo que isso signifique desafiar as expectativas sociais de produtividade e pontualidade. A cama, nesse sentido, é um trono de introspecção e autogestão. Por fim, examinemos a cama sob a luz do arquétipo do guerreiro em sua fase de recuperação ou planejamento estratégico. Após batalhas intensas, metafóricas ou literais, o guerreiro precisa de um período de descanso para curar suas feridas e traçar novas estratégias. A vontade de permanecer deitado pode ser a manifestação dessa necessidade de reabastecimento e planejamento tático. É um momento de reconsolidar forças, de analisar o campo de batalha e de se preparar para os próximos desafios. A cama aqui não é um sinal de derrota, mas um posto de comando estratégico, essencial para a sobrevivência e o sucesso a longo prazo. Ao avançarmos em nossa análise, é fundamental considerar a cama como um espaço de incubação para o arquétipo do Criador. Este arquétipo representa nossa capacidade de gerar novas ideias, de dar vida a projetos e de manifestar nossa visão no mundo. A relutância em sair da cama pode ser um sinal de que o inconsciente está ativamente envolvido na concepção e no desenvolvimento de algo novo. É como se a mente estivesse em um estado de gestação criativa, onde as sementes de futuras realizações estão germinando. A cama, neste contexto, torna-se um útero psíquico, um ambiente protegido onde a faísca da criatividade pode crescer sem as interferências do mundo exterior. Outro sim, a dinâmica entre a cama e o arquétipo do rebelde ganha uma nova dimensão quando a analisamos como um ato de autolibertação. Em uma sociedade que frequentemente valoriza a conformidade e a adesão a normas, a cama pode se tornar um santuário de não conformidade. O ato de permanecer deitado, desafiando as expectativas de produtividade e pontualidade, é uma forma de afirmar a individualidade e a autonomia. É um não silencioso, mas poderoso, às pressões para se encaixar em um molde predefinido. Essa recusa em se conformar pode ser um passo crucial para a descoberta da própria identidade autêntica, longe das imposições externas. Vejamos também a cama sob a perspectiva do arquétipo do governante, em sua faceta de autodomínio e controle. A resistência em deixar o leito pode ser uma manifestação do desejo de exercer soberania sobre o próprio tempo e espaço. Em vez de ser dominado pelas demandas externas ou pela tirania do relógio, o indivíduo escolhe reinar em seu próprio domínio, estabelecendo seus próprios ritmos e prioridades. A cama, nesse sentido, torna-se um trono de introspecção e autogestão, um espaço onde o poder pessoal é exercido através da escolha consciente de quando e como se engajar com o mundo exterior. Ademais, a cama pode ser vista como um portal para o arquétipo do explorador em sua busca por novas fronteiras internas. A hesitação em sair da cama pode não ser uma fuga do mundo, mas sim um convite para uma jornada interior mais profunda.
É um momento em que o indivíduo se permite explorar os territórios desconhecidos de sua própria psique, desvendando mistérios, descobrindo talentos ocultos e confrontando medos que o impedem de avançar. A cama, nesse caso, é um veículo para a autoexploração, um ponto de partida para uma aventura de autoconhecimento que promete ser tão excitante quanto qualquer expedição física. Outro aspecto a ser considerado é a relação com o arquétipo do mago, em sua capacidade de influenciar e transformar a realidade. A cama, como um espaço de transição entre o sono e a vigília, pode ser um momento em que as energias psíquicas estão mais fluidas e receptivas à influência da intenção. A vontade de permanecer deitado pode ser um prolongamento desse estado fértil, onde o indivíduo, inconscientemente, está moldando seu dia ou seu futuro através de visualizações e pensamentos focados. É um período de magia interior, onde o poder da mente está sendo ativamente empregado para influenciar a realidade. Finalmente, examinemos a cama sob a luz do arquétipo do amante, em sua busca por conexão e intimidade. A resistência em deixar o leito pode ser um desejo de prolongar um momento de autoconhecimento e autoaceitação, antes de se expor às interações sociais. É um tempo para nutrir a relação consigo mesmo, para se reconectar com os próprios desejos e necessidades emocionais. A cama, neste cenário, torna-se um refúgio de intimidade, onde o indivíduo pode se permitir ser vulnerável, receptivo e profundamente conectado consigo mesmo, preparando-se para oferecer essa mesma intimidade ao mundo exterior. Um novo prisma para analisar a relutância em deixar a cama surge ao considerarmos a relação com o arquétipo do herói em sua fase de planejamento tático ou de reavaliação estratégica. Após um período de intensa atividade ou após enfrentar desafios significativos, o guerreiro psíquico necessita de um momento de recolhimento para consolidar suas vitórias, processar suas experiências e traçar os próximos passos de sua jornada. A cama, nesse contexto, não é um sinal de fraqueza ou covardia, mas sim um posto de comando estratégico, um local onde a mente pode se reorganizar, analisar o campo de batalha, metafórico, e formular um plano de ação mais eficaz. É um período de recarga de energia e de refinamento de objetivos, essencial para a continuidade da missão. Ademais, a cama pode ser interpretada como um espaço de incubação para o arquétipo do criador, que busca manifestar novas ideias e projetos. A resistência em sair do leito pode indicar que o inconsciente está ativamente envolvido na concepção e no desenvolvimento de algo inovador. É como se a mente estivesse em um estado de gestação criativa, onde as sementes de futuras realizações estão germinando em um ambiente protegido e propício. A cama, nesse sentido, torna-se um útero psíquico, um santuário onde a faísca da inspiração pode crescer e se fortalecer, longe das distrações e pressões do mundo desperto, preparando o terreno para a eventual manifestação. Vejamos também a cama sob a ótica do arquétipo do rebelde, em sua busca por autonomia e autoafirmação. Em uma sociedade que frequentemente impõe ritmos e expectativas uniformes, a cama pode se tornar um refúgio de não conformidade e um palco para a afirmação da individualidade. O ato de permanecer deitado, desafiando a norma social de produtividade imediata, é uma forma de expressar a independência e a recusa em se submeter a agendas externas. Essa resistência pode ser um passo crucial para a descoberta e a consolidação da própria identidade, livre das imposições de um sistema que muitas vezes valoriza a conformidade acima da autenticidade. Outro sim, a cama pode ser vista como um portal para o arquétipo do explorador em sua jornada de autodescoberta. A hesitação em sair do leito pode não ser um indicativo de fuga, mas sim um convite para uma expedição mais profunda aos reinos internos da psique. É um momento em que o indivíduo se permite mergulhar em seu mundo interior, desvendando mistérios pessoais, reconhecendo talentos latentes e confrontando medos que, de outra forma, poderiam paralisar seu avanço. A cama, nesse cenário, funciona como um veículo para a introspecção, um ponto de partida para uma aventura de autoconhecimento tão rica e instigante
quanto qualquer exploração física do mundo exterior. Adicionalmente, a dinâmica entre a cama e o arquétipo do amante, que valoriza a conexão, a intimidade e a paixão, oferece uma nova perspectiva. A resistência em deixar o leito pode ser um desejo de prolongar um momento de profunda conexão consigo mesmo, de saborear a intimidade com o próprio ser antes de se expor às interações sociais. É um período de nutrição emocional e sensorial, onde a pessoa se permite ser vulnerável e receptiva às suas próprias necessidades afetivas, fortalecendo o vínculo consigo mesma e, por extensão, preparando-se para oferecer essa mesma profundidade de conexão ao mundo. Finalmente, examinemos a cama sob a luz do arquétipo do mago, em sua habilidade de moldar e transformar a realidade através da intenção e da visualização. O estado de semivigília, em que a linha entre o sonho e a realidade se torna tênue, é um momento propício para o exercício dessa magia interior. A vontade de permanecer deitado pode ser um prolongamento desse estado fértil, onde o indivíduo, conscientemente ou não, está ativamente moldando seu dia e seu futuro através de pensamentos focados e visualizações poderosas. A cama, nesse contexto, torna-se um laboratório psíquico, um espaço onde a energia criativa é cultivada e direcionada para a manifestação de desejos e objetivos. Aprofundando nossa compreensão, é fascinante notar como a cama pode atuar como um catalisador para a ativação do arquétipo do profeta, aquele que prevê o futuro ou que recebe insights transcendentais. A quietude e a introspecção que a cama proporciona podem abrir canais para uma percepção ampliada, permitindo que vislumbres do que está por vir ou compreensões mais profundas sobre a natureza da realidade surjam. Essa preguiça matinal, longe de ser um impedimento, pode ser o tempo de gestação para uma nova visão, um período em que o indivíduo se sintoniza com correntes de informação que transcendem o cotidiano. Pense em como muitos visionários, artistas e líderes espirituais relatam ter suas epifanias em momentos de reclusão ou meditação profunda. A cama, para muitos, é um desses espaços sagrados de revelação. Outros sim, a experiência de permanecer na cama pode ser vista como um reflexo da luta contra o arquétipo do tirano, que impõe controle e rigidez excessivos, tanto externamente quanto internamente. A resistência em levantar pode ser uma forma de autolibertação, um ato de quebrar as correntes de uma autocrítica implacável ou de uma agenda pessoal excessivamente rígida. Ao invés de ceder à pressão de ser produtivo a todo custo, o indivíduo escolhe honrar sua necessidade de pausa, desafiando a tirania da autoexigência. Esse ato de resistência, paradoxalmente, pode ser o primeiro passo para estabelecer um domínio mais equilibrado e compassivo sobre si mesmo. Ademais, consideremos a cama como um palco para a manifestação do arquétipo do malandro, com sua irreverência e seu talento para subverter expectativas. Aquele que se demora na cama, desafiando as convenções sociais de pontualidade e produtividade, está, de certa forma, desestabilizando a ordem estabelecida. É uma brincadeira com as regras, uma forma de testar os limites e de afirmar a própria liberdade de agir de maneira não convencional. Essa atitude, embora possa ser interpretada como preguiça, carrega em si um espírito lúdico e desafiador, que pode ser um antídoto para a seriedade excessiva da vida adulta. Por outro lado, a cama pode representar o refúgio do arquétipo do inocente, que anseia pela segurança e pela simplicidade, temendo as complexidades e os perigos do mundo exterior. A relutância em levantar pode ser um desejo de prolongar um estado de pureza e ingenuidade, onde as responsabilidades e as ameaças ainda não se manifestaram. É um anseio por um retorno a um estado de graça, um desejo de evitar a perda da inocência que muitas vezes acompanha o processo de amadurecimento e a exposição às realidades do mundo. Essa necessidade de proteção é profundamente humana, e a cama oferece um espaço onde ela pode ser temporariamente atendida.
Adicionalmente, a cama pode ser interpretada como um portal para a manifestação do arquétipo do sábio, que busca a sabedoria através da contemplação e da introspecção. A quietude e a imobilidade proporcionadas pelo leito podem ser um terreno fértil para o desenvolvimento da compreensão e do discernimento. É um momento em que o indivíduo se desconecta do ruído externo para se conectar com a voz interior, buscando respostas para questões existenciais ou insights sobre o caminho a seguir. Essa pausa, longe de ser um desperdício de tempo, é um investimento na sabedoria pessoal e na clareza de propósito. Finalmente, a cama pode servir como um espelho para a relação do indivíduo com o arquétipo do cuidador, em sua faceta de autocompaixão e autocuidado. A vontade de permanecer deitado, em vez de ser vista como fraqueza, pode ser um ato de gentileza para consigo mesmo, um reconhecimento de que o corpo e a mente precisam de descanso e recuperação. É um momento de nutrir a si mesmo, de atender às necessidades de conforto e bem-estar, antes de se dedicar às responsabilidades para com os outros. Essa atitude de autocompaixão é fundamental para evitar o esgotamento e para manter a capacidade de cuidar de si e dos outros a longo prazo. Ao avançarmos em nossa exploração, é fundamental considerar a cama como um espaço de incubação para o arquétipo do Criador, que busca manifestar novas ideias e projetos. A resistência em sair do leito pode indicar que o inconsciente está ativamente envolvido na concepção e no desenvolvimento de algo inovador. É como se a mente estivesse em um estado de gestação criativa, onde as sementes de futuras realizações estão germinando em um ambiente protegido e propício. A cama, nesse sentido, torna-se um útero psíquico, um santuário onde a faísca da inspiração pode crescer e se fortalecer, longe das distrações e pressões do mundo desperto, preparando o terreno para a eventual manifestação. Ademais, a dinâmica entre a cama e o arquétipo do amante, que valoriza a conexão, a intimidade e a paixão, oferece uma nova perspectiva. A relutância em deixar o leito pode ser um desejo de prolongar um momento de profunda conexão consigo mesmo, de saborear a intimidade com o próprio ser antes de se expor às interações sociais. É um período de nutrição emocional e sensorial, onde a pessoa se permite ser vulnerável e receptiva às suas próprias necessidades afetivas, fortalecendo o vínculo consigo mesma e, por extensão, preparando-se para oferecer essa mesma profundidade de conexão ao mundo. Considere, por exemplo, um artista que, após uma noite de intensa exploração criativa, sente a necessidade de permanecer deitado, não por preguiça, mas para saborear a ressonância emocional das imagens e ideias que surgiram, integrando-as antes de traduzi-las em sua obra. Vejamos também a cama sob a ótica do arquétipo do rebelde, em sua busca por autonomia e autoafirmação. Em uma sociedade que frequentemente impõe ritmos e expectativas uniformes, a cama pode se tornar um refúgio de não conformidade e um palco para a afirmação da individualidade. O ato de permanecer deitado, desafiando a norma social de produtividade imediata, é uma forma de expressar a independência e a recusa em se submeter a agendas externas. Essa resistência pode ser um passo crucial para a descoberta e a consolidação da própria identidade, livre das imposições de um sistema que muitas vezes valoriza a conformidade acima da autenticidade. Imagine um jovem que, ao invés de se apressar para um trabalho que não o satisfaz, encontra na cama um momento para reafirmar seu direito de definir seu próprio caminho, mesmo que isso signifique um atraso inicial. Outro sim, a cama pode ser vista como um portal para a manifestação do arquétipo do explorador em sua jornada de autodescoberta. A hesitação em sair do leito pode não ser um indicativo de fuga, mas sim um convite para uma expedição mais profunda aos reinos internos da psique. É um momento em que o indivíduo se permite mergulhar em seu mundo interior, desvendando mistérios pessoais, reconhecendo talentos latentes e confrontando medos que, de outra forma, poderiam paralisar seu avanço. A cama, nesse cenário,
funciona como um veículo para a introspecção, um ponto de partida para uma aventura de autoconhecimento tão rica e instigante quanto qualquer exploração física do mundo exterior. Pense em alguém que, ao invés de se levantar para as obrigações diárias, decide usar esse tempo para meditar sobre seus sonhos e aspirações, descobrindo um novo propósito que antes estava oculto. Adicionalmente, a dinâmica entre a cama e o arquétipo do sábio, que busca a sabedoria através da contemplação, oferece um novo ângulo. A quietude e a imobilidade proporcionadas pelo leito podem ser um terreno fértil para o desenvolvimento da compreensão e do discernimento. É um momento em que o indivíduo se desconecta do ruído externo para se conectar com a voz interior, buscando respostas para questões existenciais ou insights sobre o caminho a seguir. Essa pausa, longe de ser um desperdício de tempo, é um investimento na sabedoria pessoal e na clareza de propósito. Um exemplo seria um profissional experiente que, ao invés de pular para a próxima reunião, utiliza os primeiros momentos da manhã para refletir sobre os desafios enfrentados no dia anterior, extraindo lições valiosas para o futuro. Finalmente, examinemos a cama sob a luz do arquétipo do mago, em sua habilidade de moldar e transformar a realidade através da intenção e da visualização. O estado de semivigília, em que a linha entre o sonho e a realidade se torna tênue, é um momento propício para o exercício dessa magia interior. A vontade de permanecer deitado pode ser um prolongamento desse estado fértil, onde o indivíduo, conscientemente ou não, está ativamente moldando seu dia e seu futuro através de pensamentos focados e visualizações poderosas. A cama, nesse contexto, torna-se um laboratório psíquico, um espaço onde a energia criativa é cultivada e direcionada para a manifestação de desejos e objetivos. Pense em um atleta que visualiza sua performance perfeita enquanto ainda está na cama, sentindo a vitória antes mesmo de começar o treino. Uma camada adicional de significado emerge quando consideramos a cama como um campo de manifestação para o arquétipo do filósofo, aquele que busca a verdade última e o significado da existência. A relutância em se levantar pode ser um indicativo de uma profunda contemplação sobre a natureza da realidade, sobre o propósito da vida e sobre o lugar do indivíduo no cosmos. Em vez de se apressar para a ação, a mente se volta para a reflexão, ponderando questões metafísicas e buscando uma compreensão mais profunda do ser. Pense em um estudante de filosofia que, após uma noite de leitura intensa, encontra na cama um espaço para digerir os conceitos complexos, permitindo que as ideias se sedimentem antes de confrontar o mundo acadêmico. Esse recolhimento não é ociosidade, mas sim um aprofundamento intelectual necessário. Ademais, a cama pode funcionar como um espelho para a relação do indivíduo com o arquétipo do juiz em sua busca por justiça e equilíbrio. A resistência em iniciar o dia pode ser um reflexo de um sentimento de injustiça percebida, seja no ambiente de trabalho, nas relações pessoais ou na sociedade em geral. O corpo, ao se recusar a participar de um sistema que se sente desequilibrado ou desonesto, pode expressar uma forma de protesto silencioso. Essa recusa em jogar o jogo pode ser um sinal de que a pessoa está buscando restaurar um senso de ordem moral ou de que precisa confrontar uma situação em que se sente prejudicada ou impotente, e a cama se torna um refúgio temporário dessa batalha interna. Vejamos também a cama sob a ótica do arquétipo do mentor, em sua função de guiar e aconselhar. Aquele que se demora na cama pode estar, em um nível inconsciente, revisando os conselhos que recebeu ou que pretende oferecer. É um momento de assimilação de sabedoria, de ponderação sobre como transmitir conhecimento de forma eficaz. Imagine um professor aposentado que, ao invés de se apressar para organizar seus papéis, passa os primeiros momentos da manhã relembrando as lições mais impactantes que compartilhou, sentindo a responsabilidade de perpetuar o legado do saber. A cama, nesse caso, torna-se um espaço de transmissão de sabedoria, um elo entre o conhecimento adquirido e a sua aplicação futura. Outro sim,
A cama pode ser vista como um portal para a manifestação do arquétipo do artista, em sua necessidade de tempo e espaço para a criação e a expressão. A hesitação em sair do leito pode não ser um indicativo de preguiça, mas sim um desejo de cultivar o florescer da inspiração, de permitir que as ideias artísticas ganhem forma e substância antes de serem compartilhadas com o mundo. É um momento de imersão no processo criativo, de dar vida a visões e emoções que só podem ser plenamente exploradas na intimidade do espaço pessoal. Pense em um músico que, ao acordar, sente a melodia em sua mente e se permite tocá-la suavemente em seu instrumento ali mesmo na cama antes que a urgência do dia a dissipe. Adicionalmente, a dinâmica entre a cama e o arquétipo do governante, em sua busca por autodomínio e controle, ganha uma nova dimensão. A resistência em deixar o leito pode ser uma manifestação do desejo de exercer soberania sobre o próprio tempo e espaço. Em vez de ser dominado pelas demandas externas ou pela tirania do relógio, o indivíduo escolhe reinar em seu próprio domínio, estabelecendo seus próprios ritmos e prioridades. A cama, nesse sentido, torna-se um trono de introspecção e autogestão, um espaço onde o poder pessoal é exercido através da escolha consciente de quando e como se engajar com o mundo exterior. Considere um líder que, antes de iniciar um dia repleto de decisões críticas, dedica alguns minutos para se centrar em sua cama, reafirmando seu senso de propósito e sua capacidade de governar com clareza. Finalmente, examinemos a cama sob a luz do arquétipo do jogador, em sua busca por espontaneidade e a aceitação da incerteza. A relutância em se levantar pode ser um reflexo de uma hesitação em entrar no jogo da vida, com seus riscos e imprevisibilidades. É um desejo de permanecer em um estado de segurança, onde as apostas são baixas e as consequências de erros são minimizadas. No entanto, ao evitar o jogo, a pessoa também se priva das emoções intensas, das surpresas e das recompensas que ele pode oferecer. A cama, nesse caso, torna-se um espaço de estagnação, onde o potencial para a aventura e o crescimento é suprimido em prol de uma segurança ilusória. Pense em alguém que, ao invés de enfrentar um dia de entrevistas de emprego, prefere ficar na cama, adiando o confronto com a incerteza do resultado, evidenciando uma resistência a sair da zona de conforto. Uma dimensão adicional a ser explorada reside na forma como a cama pode funcionar como um refúgio para o arquétipo do criança ferida, aquele aspecto de nós que carrega as dores e os traumas da infância. A relutância em deixar o leito pode ser a manifestação de um medo profundo de reviver essas mágoas, de se expor novamente a situações que remetem à vulnerabilidade e à impotência sentidas no passado. Nesse sentido, a cama torna-se um casulo protetor, um espaço onde a criança ferida busca segurança e a ausência de perigo, adiando o confronto com o mundo, que em sua percepção pode ser fonte de novas feridas. Pense em alguém que, após uma noite de sonhos perturbadores, que remetem a experiências infantis difíceis, sente uma resistência avassaladora em se levantar, como se o próprio ato de despertar pudesse trazer de volta a dor. O desejo de permanecer imerso na semiconsciência do sono é, então, uma tentativa de evitar a reabertura de antigas chagas emocionais. Ademais, a experiência de permanecer na cama pode ser vista como um reflexo da luta contra o arquétipo do verdugo, que representa a autocrítica severa e a internalização de figuras de autoridade punitivas. A hesitação em iniciar o dia pode ser um indicativo de que a pessoa está se sentindo julgada por sua própria consciência, antecipando as falhas e os erros que acredita que cometerá. O corpo, ao se recusar a participar de um dia que já começa sob o peso do julgamento interno, pode expressar uma forma de autodefesa. Essa resistência em sair para a arena pode ser um sinal de que a pessoa precisa confrontar e desmantelar essas vozes internas punitivas, buscando um caminho de autocompaixão e autoaceitação, em vez de ceder à tirania da autocrítica implacável. Vejamos também a cama sob a ótica do arquétipo do curandeiro em sua necessidade de tempo para a regeneração e a harmonização.
A relutância em se levantar pode ser um chamado para um período de autocura, um momento em que o corpo e a mente buscam restaurar seu equilíbrio natural. Em um mundo que frequentemente nos empurra para a ação incessante, a cama pode oferecer o espaço necessário para que os processos de cura interna ocorram sem interrupções. Imagine um indivíduo que passou por um período de grande estresse ou doença. A cama, nesse contexto, torna-se um santuário de recuperação, onde a energia vital é gradualmente reabastecida, permitindo que o processo de cura se aprofunde. Outro sim, a cama pode ser vista como um portal para a manifestação do arquétipo do desafiador, aquele que questiona o status quo e impulsiona a mudança. A hesitação em sair do leito pode não ser um indicativo de passividade, mas sim um convite para uma reflexão mais profunda sobre as normas e expectativas que regem a vida cotidiana. É um momento de questionamento interno sobre o porquê das rotinas e obrigações, uma oportunidade para considerar alternativas e desafiar os padrões estabelecidos. Pensa em alguém que, ao invés de seguir a rotina previsível do trabalho, encontra na cama um espaço para questionar a validade desse caminho, ponderando se não há formas mais autênticas e significativas de viver. Adicionalmente, a dinâmica entre a cama e o arquétipo do sofrimento, em sua faceta de aceitação da dor como parte da experiência humana, oferece uma perspectiva intrigante. A relutância em deixar o leito pode ser um reflexo de uma luta interna com a aceitação de certas realidades dolorosas, sejam elas físicas, emocionais ou existenciais. Em vez de confrontar essa dor diretamente, a pessoa se refugia na cama, buscando um alívio temporário ou uma forma de adiar o encontro com o sofrimento. Essa imobilidade pode ser um sinal de que é preciso, em algum momento, confrontar e integrar essas experiências dolorosas, em vez de fugir delas, para poder verdadeiramente avançar. Finalmente, examinemos a cama sob a luz do arquétipo do transformador, em sua capacidade de catalisar a mudança e a renovação. A resistência em sair do leito pode ser um prenúncio de uma profunda metamorfose pessoal. É um momento em que as antigas estruturas psíquicas estão se desfazendo para dar lugar a novas formas de ser e de perceber o mundo. A cama, nesse contexto, torna-se o casulo onde essa transformação ocorre, um espaço de transição onde o indivíduo se despoja do antigo para se preparar para o renascimento. Pense em alguém que, após uma experiência de vida transformadora, sente uma necessidade de imersão prolongada em si mesmo, como se estivesse reorganizando sua psique antes de emergir como uma nova pessoa. Uma camada adicional de significado emerge quando consideramos a cama como um espaço de incubação para o arquétipo do Criador, que busca manifestar novas ideias e projetos. A resistência em sair do leito pode indicar que o inconsciente está ativamente envolvido na concepção e no desenvolvimento de algo inovador. É como se a mente estivesse em um estado de gestação criativa, onde as sementes de futuras realizações estão germinando em um ambiente protegido e propício. A cama, nesse sentido, torna-se um útero psíquico, um santuário onde a faísca da inspiração pode crescer e se fortalecer, longe das distrações e pressões do mundo desperto, preparando o terreno para a eventual manifestação. Pense em um músico que, após uma noite de intensa exploração criativa, sente a necessidade de permanecer deitado, não por preguiça, mas para saborear a ressonância emocional das imagens e ideias que surgiram, integrando-as antes de traduzi-las em sua obra. Essa imersão no processo criativo, antes mesmo de se sentar à frente do piano ou pegar a guitarra, é a essência desse arquétipo em ação. Ademais, a dinâmica entre a cama e o arquétipo do amante, que valoriza a conexão, a intimidade e a paixão, oferece uma nova perspectiva. A relutância em deixar o leito pode ser um desejo de prolongar um momento de profunda conexão consigo mesmo, de saborear a intimidade com o próprio ser antes de se expor às interações sociais. É um período de nutrição emocional e sensorial, onde a pessoa se permite ser vulnerável e receptiva às suas próprias necessidades afetivas, fortalecendo o vínculo consigo mesma e, por extensão, preparando-se para oferecer essa mesma profundidade de conexão ao mundo.
Considere, por exemplo, um escritor que, ao acordar, sente uma forte conexão com o personagem que está desenvolvendo. Ele pode permanecer na cama, explorando os sentimentos e motivações desse personagem, aprofundando a relação com sua criação antes de iniciar o dia de escrita. Essa autoimersão é um ato de cultivar a própria capacidade de amar e se conectar. Vejamos também a cama sob a ótica do arquétipo do rebelde, em sua busca por autonomia e autoafirmação. Em uma sociedade que frequentemente impõe ritmos e expectativas uniformes, a cama pode se tornar um refúgio de não conformidade e um palco para a afirmação da individualidade. O ato de permanecer deitado, desafiando a norma social de produtividade imediata, é uma forma de expressar a independência e a recusa em se submeter a agendas externas. Essa resistência pode ser um passo crucial para a descoberta e a consolidação da própria identidade, livre das imposições de um sistema que muitas vezes valoriza a conformidade acima da autenticidade. Imagine um jovem que, ao invés de se apressar para um trabalho que não o satisfaz, encontra na cama um momento para reafirmar seu direito de definir seu próprio caminho, mesmo que isso signifique um atraso inicial. É um ato de reivindicação do próprio tempo e propósito. Outro sim, a cama pode ser vista como um portal para a manifestação do arquétipo do explorador em sua jornada de autodescoberta. A hesitação em sair do leito pode não ser um indicativo de fuga, mas sim um convite para uma expedição mais profunda aos reinos internos da psique. É um momento em que o indivíduo se permite mergulhar em seu mundo interior, desvendando mistérios pessoais, reconhecendo talentos latentes e confrontando medos que, de outra forma, poderiam paralisar seu avanço. A cama, nesse cenário, funciona como um veículo para a introspecção, um ponto de partida para uma aventura de autoconhecimento tão rica e instigante quanto qualquer exploração física do mundo exterior. Pense em alguém que, ao invés de se levantar para as obrigações diárias, decide usar esse tempo para meditar sobre seus sonhos e aspirações, descobrindo um novo propósito que antes estava oculto. Essa exploração interna é o cerne do espírito explorador. Adicionalmente, a dinâmica entre a cama e o arquétipo do sábio, que busca a sabedoria através da contemplação, oferece um novo ângulo. A quietude e a imobilidade proporcionadas pelo leito podem ser um terreno fértil para o desenvolvimento da compreensão e do discernimento. É um momento em que o indivíduo se desconecta do ruído externo para se conectar com a voz interior, buscando respostas para questões existenciais ou insights sobre o caminho a seguir. Essa pausa, longe de ser um desperdício de tempo, é um investimento na sabedoria pessoal e na clareza de propósito. Um exemplo seria um profissional experiente que, ao invés de pular para a próxima reunião, utiliza os primeiros momentos da manhã para refletir sobre os desafios enfrentados no dia anterior, extraindo lições valiosas para o futuro. Essa prática de interiorização é fundamental para o crescimento contínuo. Finalmente, examinemos a cama sob a luz do arquétipo do mago, em sua habilidade de moldar e transformar a realidade através da intenção e da visualização. O estado de semivigília, em que a linha entre o sonho e a realidade se torna tênue, é um momento propício para o exercício dessa magia interior. A vontade de permanecer deitado pode ser um prolongamento desse estado fértil, onde o indivíduo, conscientemente ou não, está ativamente moldando seu dia e seu futuro através de pensamentos focados e visualizações poderosas. A cama, nesse contexto, torna-se um laboratório psíquico, um espaço onde a energia criativa é cultivada e direcionada para a manifestação de desejos e objetivos. Pense em um atleta que visualiza sua performance perfeita enquanto ainda está na cama, sentindo a vitória antes mesmo de começar o treino. Essa antecipação mental é uma ferramenta poderosa na arsenal do mago. Uma faceta adicional a ser explorada reside na forma como a cama pode funcionar como um refúgio para o arquétipo da criança ferida, aquele aspecto de nós que carrega as dores e os traumas da infância. A relutância em deixar o leito
pode ser a manifestação de um medo profundo de reviver essas mágoas, de se expor novamente a situações que remetem à vulnerabilidade e à impotência sentidas no passado. Nesse sentido, a cama torna-se um casulo protetor, um espaço onde a criança ferida busca segurança e a ausência de perigo, adiando o confronto com o mundo, que em sua percepção pode ser fonte de novas feridas. Pense em alguém que, após uma noite de sonhos perturbadores, que remetem a experiências infantis difíceis, sente uma resistência avassaladora em se levantar, como se o próprio ato de despertar pudesse trazer de volta a dor. O desejo de permanecer imerso na semiconsciência do sono é, então, uma tentativa de evitar a reabertura de antigas chagas emocionais. Essa imobilidade, portanto, não é preguiça, mas uma defesa psíquica, um sinal de que feridas internas ainda necessitam de cuidado e atenção antes que a pessoa possa se aventurar novamente no mundo exterior com um senso de segurança restaurado. Ademais, a experiência de permanecer na cama pode ser vista como um reflexo da luta contra o arquétipo do verdugo, que representa a autocrítica severa e a internalização de figuras de autoridade punitivas. A hesitação em iniciar o dia pode ser um indicativo de que a pessoa está se sentindo julgada por sua própria consciência, antecipando as falhas e os erros que acredita que cometerá. O corpo, ao se recusar a participar de um dia que já começa sob o peso do julgamento interno, pode expressar uma forma de autodefesa. Essa resistência em sair para a arena pode ser um sinal de que a pessoa precisa confrontar e desmantelar essas vozes internas punitivas, buscando um caminho de autocompaixão e autoaceitação, em vez de ceder à tirania da autocrítica implacável. Considere, por exemplo, um profissional que, ao acordar, já se sente repreendido por não ter concluído uma tarefa no dia anterior. E essa antecipação do castigo mental o mantém preso ao conforto do leito, como se o ato de se levantar fosse confirmar sua inadequação. Vejamos também a cama sob a ótica do arquétipo do curandeiro, em sua necessidade de tempo para a regeneração e a harmonização. A relutância em se levantar pode ser um chamado para um período de autocura, um momento em que o corpo e a mente buscam restaurar seu equilíbrio natural. Em um mundo que frequentemente nos empurra para a ação incessante, a cama pode oferecer o espaço necessário para que os processos de cura interna ocorram sem interrupções. Imagine um indivíduo que passou por um período de grande estresse ou doença. A cama, nesse contexto, torna-se um santuário de recuperação, onde a energia vital é gradualmente reabastecida, permitindo que o processo de cura se aprofunde. Essa pausa intencional é crucial para a restauração da vitalidade, e a cama se torna o palco principal para essa renovação. Outro sim, a cama pode ser vista como um portal para a manifestação do arquétipo do desafiador, aquele que questiona o status quo e impulsiona a mudança. A hesitação em sair do leito pode não ser um indicativo de passividade, mas sim um convite para uma reflexão mais profunda sobre as normas e expectativas que regem a vida cotidiana. É um momento de questionamento interno sobre o porquê das rotinas e obrigações, uma oportunidade para considerar alternativas e desafiar os padrões estabelecidos. Pense em alguém que, ao invés de seguir a rotina previsível do trabalho, encontra na cama um espaço para questionar a validade desse caminho, ponderando se não há formas mais autênticas e significativas de viver. Essa introspecção pode ser o prelúdio para uma mudança radical de vida. Adicionalmente, a dinâmica entre a cama e o arquétipo do sofrimento, em sua faceta de aceitação da dor como parte da experiência humana, oferece uma perspectiva intrigante. A relutância em deixar o leito pode ser um reflexo de uma luta interna com a aceitação de certas realidades dolorosas, sejam elas físicas, emocionais ou existenciais. Em vez de confrontar essa dor diretamente, a pessoa se refugia na cama, buscando um alívio temporário ou uma forma de adiar o encontro com o sofrimento. Essa imobilidade pode ser um sinal de que é preciso, em algum momento, confrontar e integrar essas experiências dolorosas em vez de fugir delas para poder verdadeiramente avançar. Imagine alguém que, após uma perda significativa,
Encontra na cama um espaço para processar o luto, permitindo que as lágrimas venham sem a pressão de seguir em frente prematuramente. Finalmente, examinemos a cama sob a luz do arquétipo do transformador, em sua capacidade de catalisar a mudança e a renovação. A resistência em sair do leito pode ser um prenúncio de uma profunda metamorfose pessoal. É um momento em que as antigas estruturas psíquicas estão se desfazendo para dar lugar a novas formas de ser e de perceber o mundo. A cama, nesse contexto, torna-se o casulo, onde essa transformação ocorre, um espaço de transição, onde o indivíduo se despoja do antigo para se preparar para o renascimento. Pense em alguém que, após uma experiência de vida transformadora, sente uma necessidade de imersão prolongada em si mesmo, como se estivesse reorganizando sua psique antes de emergir como uma nova pessoa. Essa imobilidade voluntária é, na verdade, um motor de profunda mudança interna. Ao contemplarmos a complexa tapeçaria de significados que emerge da nossa relação com a cama, percebemos que a resistência em deixar o conforto do leito transcende a mera manifestação de preguiça. Ela se configura como um intrincado diálogo entre nosso mundo interior e as demandas da realidade exterior, um convite para desvendar as camadas mais profundas de nossa psique. As diversas energias arquetípicas que se manifestam nesse espaço liminar entre o sono e a vigília, desde o anseio por segurança até a busca por sabedoria e a necessidade de transformação, convergem para um ponto crucial: a importância de escutarmos as mensagens que nosso inconsciente nos envia. Essa imobilidade voluntária, longe de ser um sinal de fracasso, pode ser interpretada como um momento de gestação psíquica, um período essencial para a assimilação de experiências, a integração de aspectos fragmentados de nós mesmos e a preparação para um engajamento mais autêntico com o mundo. Refletindo sobre esta jornada até aqui, torna-se evidente que a cama, em sua aparente simplicidade, atua como um espelho de nossas mais profundas necessidades emocionais e psicológicas. As diversas facetas arquetípicas que exploramos, desde a busca por refúgio e a necessidade de cura até os impulsos de rebelião e exploração interior, pintam um quadro multifacetado de nossas lutas e anseios. O que antes parecia um simples obstáculo à produtividade, agora se revela como um complexo fenômeno psíquico, repleto de simbolismo e potencial de crescimento. Assim como um rio que, ao encontrar um obstáculo, não para, mas se curva e busca novos caminhos, nossa psique, ao enfrentar essa resistência, nos convida a uma reavaliação, a um redirecionamento de nossas energias e de nossa compreensão sobre o que significa realmente despertar. À medida que nos aproximamos da conclusão, a compreensão acumulada dessas diversas perspectivas nos conduz a uma clareza crescente. A cama, nesse contexto, não é apenas um lugar de descanso físico, mas um território psíquico, onde o potencial para a autotransformação reside adormecido. As complexas interações entre nossos desejos de segurança, nossa busca por significado e nossa necessidade de integrar todas as partes de nós mesmos, até mesmo aquelas que preferiríamos ignorar, culminam em uma percepção unificada. A resistência em deixar a cama é, em sua essência, um chamado para um despertar mais profundo e consciente. As diversas manifestações dessa resistência, quando vistas em conjunto, formam um mosaico que aponta para a sabedoria contida em honrar nossos ritmos internos e em escutar atentamente as mensagens que nossa alma nos envia, preparando o terreno para um novo entendimento sobre o que significa de fato começar o dia. Ao contemplarmos a complexa tapeçaria de significados que emerge da nossa relação com a cama, percebemos que a resistência em deixar o conforto do leito transcende a mera manifestação de preguiça. Ela se configura como um intrincado diálogo entre nosso mundo interior e as demandas da realidade exterior, um convite para desvendar as camadas mais profundas de nossa psique. As diversas energias arquetípicas que se manifestam nesse espaço liminar entre o sono e a vigília, desde o anseio por segurança até a busca por sabedoria
e a necessidade de transformação convergem para um ponto crucial: a importância de escutarmos as mensagens que nosso inconsciente nos envia. Essa imobilidade voluntária, longe de ser um sinal de fracasso, pode ser interpretada como um momento de gestação psíquica, um período essencial para a assimilação de experiências, a integração de aspectos fragmentados de nós mesmos e a preparação para um engajamento mais autêntico com o mundo. Refletindo sobre esta jornada até aqui, torna-se evidente que a cama, em sua aparente simplicidade, atua como um espelho de nossas mais profundas necessidades emocionais e psicológicas. As diversas facetas arquetípicas que exploramos, desde a busca por refúgio e a necessidade de cura até os impulsos de rebelião e exploração interior, pintam um quadro multifacetado de nossas lutas e anseios. O que antes parecia um simples obstáculo à produtividade, agora se revela como um complexo fenômeno psíquico, repleto de simbolismo e potencial de crescimento. Assim como um rio que, ao encontrar um obstáculo, não para, mas se curva e busca novos caminhos, nossa psique, ao enfrentar essa resistência, nos convida a uma reavaliação, a um redirecionamento de nossas energias e de nossa compreensão sobre o que significa realmente despertar. A verdadeira prática começa agora, não em uma batalha contra a inércia, mas em uma aliança com ela. Ao invés de ver a cama como um inimigo a ser conquistado, podemos encará-la como uma aliada silenciosa, uma mestra que nos ensina sobre os ritmos da alma. Aceitar essa pausa, honrar essa necessidade de recolhimento, é um ato de coragem psíquica que nos permite integrar as muitas facetas de nosso ser. É reconhecer que o despertar mais profundo não é apenas físico, mas uma emergência consciente de todas as nossas potencialidades, um florescimento que exige, por vezes, a quietude do solo para que as raízes se aprofundem. A sabedoria reside em escutar o sussurro do inconsciente, em compreender que cada momento de aparente estagnação pode ser, na verdade, o prelúdio de um movimento mais poderoso e autêntico. Que a profunda compreensão dessa dinâmica nos inspire a viver cada amanhecer com maior presença e autoconhecimento.